Feche os olhos por um momento e permita-se viajar no tempo. Estamos no século XII, em uma época em que a fé e a espada caminhavam lado a lado. O vento frio corta as colinas áridas da Terra Santa, onde um grupo de guerreiros, vestidos com túnicas brancas marcadas pela cruz vermelha, move-se silenciosamente entre as ruínas de um antigo templo. Eles carregam consigo um segredo tão poderoso que poderia mudar o curso da história para sempre. Esses homens, conhecidos como os Cavaleiros Templários, eram mais do que simples soldados. Eram monges, banqueiros, estrategistas e guardiões de um mistério que até hoje intriga a humanidade, o Santo Graal. O que aconteceu com essa ordem tão influente? Será que eles realmente encontraram e esconderam o cálice sagrado? Esta é uma história de fé, ambição, traição e mistérios que transcendem o tempo. Então, acomode-se, respire fundo e venha comigo nessa jornada pelo passado, onde a lenda e a história se entrelaçam. Tudo começou no ano de 1119, em um mundo marcado pela violência e pela devoção. A Terra Santa era um lugar de peregrinação, mas também de perigo. Peregrinos cristãos que viajavam para Jerusalém em busca de redenção, muitas vezes eram atacados por bandidos e saqueadores. Foi nesse cenário que um pequeno grupo de cavaleiros, liderados por Hugo de Payens, decidiu agir. Eles não eram apenas guerreiros, eram homens de fé, que fizeram votos de pobreza, castidade e obediência. Seu propósito era claro: proteger os peregrinos e garantir que a jornada até Jerusalém fosse segura. O rei Balduíno II de Jerusalém, reconhecendo a importância dessa missão, concedeu-lhes um quartel-general dentro das ruínas do antigo Templo de Salomão. Foi ali, entre aquelas paredes milenares, que eles se estabeleceram e ganharam o nome que os tornaria lendários: os pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, ou simplesmente os Templários. No início eram apenas 9 homens, 9 almas dispostas a dedicar suas vidas a uma causa maior. Mas com o tempo, sua fama começou a crescer. Nobres e reis da Europa viram neles não apenas protetores, mas também símbolos de uma nova era. Doações de terras, ouro e recursos começaram a fluir para a ordem, e o que começou como um pequeno grupo de monges guerreiros logo se transformou em uma das instituições mais poderosas do mundo medieval. Com o passar dos anos, os templários se tornaram muito mais do que uma ordem militar. Eles eram banqueiros, diplomatas, construtores de fortalezas e guardiões de segredos. Sua riqueza e influência cresceram de forma impressionante, mas por trás de todo esse poder havia um mistério que até hoje intriga historiadores e caçadores de tesouros. Dizem que, durante suas escavações no Templo de Salomão, os templários encontraram algo que não deveria ser descoberto, algo que poderia mudar o mundo. Seria o Santo Graal, o lendário cálice que Jesus teria usado na última ceia. Alguns acreditam que sim. Afinal, como explicar o rápido crescimento e o poder quase ilimitado da ordem? Há quem diga que o Graal não era apenas um objeto físico, mas um símbolo de um conhecimento antigo e proibido. Um segredo que poderia conceder imenso poder a quem o possuísse. E os templários, com sua disciplina e devoção, teriam sido os guardiões perfeitos para tal tesouro. Mas se eles realmente encontraram o Graal, o que fizeram com ele? Onde ele está agora? Essas são perguntas que ecoam através dos séculos, alimentando lendas e teorias. O poder dos templários não passou despercebido. Enquanto alguns os admiravam, outros os temiam. O rei Filipe IV da França, conhecido como Filipe o Belo, estava profundamente endividado com a ordem. Ele via nos templários não apenas credores, mas uma ameaça ao seu próprio poder. Foi então que, em uma sexta-feira,
13 de outubro de 1307, ele deu início a um dos capítulos mais sombrios da história. Naquela manhã, centenas de templários foram presos em toda a França. Acusados de heresia, idolatria e rituais secretos, muitos foram torturados até confessar crimes que provavelmente nunca cometeram. O grão-mestre da ordem, Jacques de Molay, foi queimado vivo em 1314. Antes de morrer, ele lançou uma maldição sobre o rei e o papa, dizendo que ambos o encontrariam no céu antes de um ano se passar. Curiosamente, tanto Filipe quanto o Papa Clemente V morreram dentro do prazo previsto. Mas e o Graal? O que aconteceu com ele durante essa perseguição implacável? Alguns acreditam que os templários, prevendo sua queda, esconderam o cálice sagrado em um local seguro. Outros dizem que ele foi levado para terras distantes, longe do alcance de reis e inquisidores. Aqui é onde a lenda se funde com a história e o mistério se aprofunda. Após a queda dos templários, muitos de seus membros fugiram para lugares como Portugal e Escócia. Em Portugal, eles se reorganizaram como a Ordem de Cristo, desempenhando um papel crucial nas grandes navegações. Na Escócia, há quem diga que influenciaram o surgimento da maçonaria. Mas e o Graal? Onde ele está? Alguns acreditam que ele foi escondido nas profundezas da Catedral de Rosslyn, na Escócia. Outros sugerem que ele está enterrado sob os Pirineus, ou talvez em um lugar tão simples que ninguém jamais pensaria em procurar. Há até quem diga que o Graal não é um objeto físico, mas um símbolo de um conhecimento espiritual perdido. A verdade é que, mesmo após séculos, o mistério do Santo Graal continua a fascinar e intrigar. Ele se tornou uma lenda que transcende o tempo, alimentando a imaginação de gerações. A história dos Cavaleiros Templários é um mosaico de fé, poder, traição e mistério. E o Santo Graal? Seria ele um objeto real, um símbolo de algo maior, ou apenas uma lenda que resistiu ao tempo? Seja como for, o legado dos Templários permanece vivo, inspirando livros, filmes e teorias sem fim. Talvez, em algum lugar do mundo, o segredo do Graal ainda esteja esperando para ser descoberto. E você? O que acha? O Graal realmente existiu? Ou será que ele é apenas uma metáfora para algo que ainda não compreendemos? Deixe sua imaginação voar e continue essa jornada com a gente. Até o próximo mistério.